As duas testemunhas de Apocalipse 11 são uma das figuras mais enigmáticas e debatidas do livro de Apocalipse, e muitos estudiosos e teólogos oferecem diversas interpretações sobre quem elas são e qual a sua missão. Vamos explorar a passagem detalhadamente, entender suas funções e as diferentes interpretações, incluindo a teoria que envolve Elias e Enoque. No capítulo 11 de Apocalipse, o apóstolo João descreve a visão de duas testemunhas que profetizam durante 1260 dias, ou 3,5 anos, um período simbólico de tempo, vestidas de cilícios. Elas têm o poder de fechar os céus para impedir a chuva, transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, similar ao que Moisés e Elias fizeram no Antigo Testamento. Elas têm um papel central na confrontação final entre o bem e o mal, antes do retorno de Cristo. Elas são enviadas por Deus para profetizar e testemunhar durante um período de grande tribulação. Elas falam em nome de Deus, advertindo os povos sobre o juízo iminente, fazendo milagres e sinais extraordinários. Poderes sobrenaturais. Elas têm poder sobre a natureza, como se vê em Apocalipse 11:6, onde é dito que podem fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Morte e ressurreição. Após completarem a sua missão, elas são mortas pela besta que surge do abismo. Apocalipse 11:7. Mas ressuscitam no terceiro dia e são levadas para o céu, enquanto seus inimigos assistem. As duas testemunhas são tradicionalmente interpretadas de várias formas dentro da teologia cristã. Algumas das abordagens mais comuns são: Moisés e Elias são frequentemente mencionados como as testemunhas devido aos seus papéis de destaque no Antigo Testamento e à semelhança de suas obras milagrosas com as que as duas testemunhas realizam, como as pragas no Egito e o controle da chuva. Elias, em particular, é famoso por fechar o céu e impedir a chuva durante o reinado de Acabe, 1 Reis 17:1. O que se alinha com o poder de fechar os céus mencionado em Apocalipse 11. Moisés, por sua vez, executou várias pragas no Egito e transformou a água do rio Nilo em sangue, Êxodo 7:20, o que também corresponde aos milagres descritos nas testemunhas de Apocalipse 11. A teoria de que as duas testemunhas seriam Elias e Enoque é baseada em duas passagens específicas. Sabemos que Elias foi levado ao céu em um redemoinho sem experimentar a morte. Em 2 Reis 2:11. Isso levou à crença de que ele retornaria em algum momento, o que é sustentado por passagens como Malaquias 4:5, que profetiza a vinda de Elias antes do grande dia do Senhor. Enoque também não morreu, sendo levado diretamente por Deus. Gênesis 5:24. Além disso, a epístola de Judas 1:14 e 15, menciona Enoque profetizando contra os ímpios, o que se conecta com a função de profetizar das testemunhas. A razão pela qual muitos associam Elias e Enoque a essas duas testemunhas é o fato de ambos terem sido levados para o céu sem morrer. E, portanto, a interpretação sugere que, para cumprir a profecia de Apocalipse 11, ambos teriam que voltar à terra, morrer e ressuscitar. Simbolismo de duas testemunhas representando a lei e os profetas. Outra interpretação é que as duas testemunhas não são necessariamente duas pessoas literais, mas representam o Antigo Testamento de maneira simbólica, onde uma testemunha representa a lei, Moisés, e a outra, os profetas, Elias. Essa visão vê as duas testemunhas como figuras simbólicas do testemunho divino na história da salvação.
Uma visão mais moderna e teológica propõe que as duas testemunhas possam ser a Igreja de Cristo e o Espírito Santo atuando juntos durante o tempo da grande tribulação, anunciando o Evangelho e realizando sinais poderosos até a volta de Cristo. A interpretação de que as duas testemunhas são Elias e Enoque é uma teoria plausível dentro do entendimento literal e escatológico das Escrituras. Ela se baseia principalmente no fato de que ambos os personagens não morreram de forma convencional, mas foram levados diretamente por Deus, o que permite a ideia de que eles retornariam para cumprir essa missão profética. No entanto, há outras interpretações válidas e essa visão não é a única possível. O livro de Apocalipse é altamente simbólico e está sujeito a diversas leituras, de modo que, mesmo que Elias e Enoque possam ser as testemunhas, a natureza exata dessas figuras e do seu papel na escatologia pode variar dependendo da escola teológica. No entanto, não se pode afirmar de forma alguma que as duas testemunhas sejam Elias e Moisés. Moisés morreu. Na ressurreição, no momento do arrebatamento, ressurgirá com um corpo incorruptível, ou seja, imortal, conforme nos informa o apóstolo Paulo. Então, sendo assim, ele não pode mais morrer. Outro problema gravíssimo quanto a essa afirmação é que se Enoque não morrer, assim como Elias, não poderão alcançar um corpo glorificado. A ideia de que Elias e Enoque seriam as duas testemunhas de Apocalipse 11, que virão antes da segunda vinda de Cristo para preparar o caminho para o Messias e em seguida morrerão, está muito ligada a interpretações escatológicas e proféticas dentro do cristianismo. Vamos explorar isso mais a fundo, examinando os motivos bíblicos que sustentam essa visão. A ideia de que Elias e Enoque virão preparar o caminho para o Messias está fortemente ligada a algumas passagens do Antigo Testamento, bem como a expectativa do retorno de Elias. Elias, Malaquias 4, 5, 6, profetiza que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. A passagem diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará voltar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este versículo é frequentemente interpretado como uma promessa de que Elias retornaria para preparar o caminho para o Messias, que é visto como a primeira vinda de Cristo. Muitos cristãos acreditam que Elias será uma das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, pois ele tem um papel profético único e é esperado como um precursor do Messias. Enoque é mencionado em Gênesis 5:24 como alguém que andou com Deus e foi levado por Deus, sem passar pela morte. Além disso, em Judas 1:14 e 15, Enoque é citado como profetizando contra os ímpios. E Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou também sobre eles, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para condenar todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essa citação em Judas liga Enoque diretamente ao juízo de Deus, e seu papel como alguém que profetiza contra os ímpios é visto como relevante para o contexto de Apocalipse, em que as testemunhas têm o poder de executar juízos divinos sobre a terra, incluindo pragas e castigos. A conexão de Elias e Enoque, como as duas testemunhas de Apocalipse 11, é principalmente baseada na ideia de que ambos não morreram de forma convencional e, portanto, seriam os candidatos mais plausíveis para retornar como as testemunhas que preparariam o caminho para o Messias na última parte da história humana. Eles viriam para cumprir a missão de profetizar, exortar o arrependimento e executar juízos até a segunda vinda de Cristo. As duas testemunhas de Apocalipse 11 têm uma missão clara e importante:
profetizar por 1.260 dias, 3,5 anos, que é um período simbólico associado à grande tribulação. Durante esse tempo, elas testemunham sobre Deus, condenam o pecado e preparam o mundo para o juízo final. Elas têm o poder de fechar os céus, impedir a chuva, de transformar as águas em sangue e de afligir a terra com pragas. Apocalipse 11:6, algo que remete diretamente aos milagres realizados por Elias, que fechou o céu e fez chover fogo, e por Moisés, que transformou as águas em sangue. O propósito das duas testemunhas, em última análise, é preparar a terra para o juízo final e o retorno de Cristo. Elas servem como a voz do arrependimento, com o objetivo de advertir as nações para que se voltem para Deus antes que seja tarde demais. Depois de cumprirem sua missão, as duas testemunhas são mortas pela besta que emerge do abismo. Apocalipse 11:7. Essa besta é geralmente associada ao anticristo ou a forças demoníacas que se opõem a Deus e ao seu plano de salvação. A morte das duas testemunhas representa a aparente vitória do mal sobre o bem, mas a história não termina aí. Ressurreição e ascensão. Após 3 dias e meio, as testemunhas ressuscitam e são levadas para o céu em uma nuvem, em um evento público que assusta seus inimigos. Apocalipse 11:11-12. Isso reflete a vitória final do bem sobre o mal, onde o poder de Deus é manifestado mais uma vez e o juízo sobre os ímpios é proclamado. Elias. Como mencionado anteriormente, ele é diretamente associado à profecia do retorno em Malaquias 4:5-6. Sua missão, como o profeta que prepara o caminho para o Messias, faz dele um candidato natural para ser uma das testemunhas. Sendo alguém que não morreu, mas foi levado por Deus. Gênesis 5:24. Enoque também é um forte candidato. Além disso, sua profecia contra os ímpios em Judas 1:14-15 se encaixa perfeitamente com a missão de juízo das duas testemunhas. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.